Mateus capítulo 13, 27b ao 30. Segunda parte da parábola que líamos hoje de manhã. Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? Donde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi o inimigo que fez isto. Queres que vamos e o arranquemos? Não. Disse ele: arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Duas perguntas importantíssimas feitas pelos servidores do pai da família. Primeira: Senhor, aliás, três perguntas. Primeira: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? Segunda pergunta: donde vem, pois, o joio? Terceira pergunta: queres que vamos e o arranquemos? Só aqui já dava 3 pregações. Primeira pergunta: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Nós já temos a resposta. Já meditamos de manhã a certeza de que o matrimônio e a família é um projeto de Deus. Foi Deus que o quis, e Deus viu que tudo era bom. Aliás, interessante na Bíblia, parece que Deus não tem medo de se deixar experienciar, mesmo quando ele parece ser contraditório. Você começa a ler o Gênesis, quando chega no versículo 31, você já leu 6 vezes, 8 vezes, e Deus viu que tudo era bom. E aí quando chega no 31, a conclusão: e Deus viu que tudo era muito bom. Lá no capítulo 2, diz que Deus viu que tudo era muito bom, do capítulo 1, mas que tinha uma coisa que Deus disse que não era bom. Qual é a única coisa na Bíblia que Deus disse que não era bom? O homem casar não, hein? Ficar não é bom que o homem esteja só, e também a mulher, obviamente. Quando fala em homem na Bíblia é genérico, tanto que em Gênesis 5 diz que Deus criou o homem e a mulher e chamou os dois de homem, de Adão. Então quando fala em Adão, quando fala em homem, fala no homem e na mulher, óbvio, né? Não precisa cada vez falar masculino e feminino. Isso é uma bobajada que inventaram. Já é sentido genérico. O ser humano, pronto, já sabe que é homem e mulher. Ou mulher não é ser humano, embora algumas não pareçam mesmo, mas é, para fazer o quê? Então, a primeira pergunta é: não semeaste boa semente? A resposta é sim, a semente é ótima. Aí vem a segunda pergunta, que é também a pergunta de cada um de nós diante do mistério do mal. Donde, vírgula, vem, pois, vírgula, o joio? Da onde que ele vem? Qual é o mistério do mal? Por que será que uma pessoa boa, com o tempo, fica uma pessoa ruim? Por que será que uma pessoa muda tanto? Padre, meu marido mudou tanto, padre. Ele era bacana, ele era carinhoso. Agora, só para você ver, eu não quero ver não. Alguns falam assim, não, o poder e o casamento
muda a pessoa. Muda não, só revela quem é. É com o tempo. Ninguém conhece ninguém a não ser depois de muito tempo. Os antigos diziam: primeiro tem que comer um saco de sal junto. Mas saco de sal que eles estão falando é aquele grande. Antigamente comprava de 20 quilos, que era um sal grosso. Cada dia você põe só um pouquinho na comida. Leva um longo tempo para comer um saco de sal. Então é com o tempo que a pessoa vai mostrando quem ela é. E não é porque a pessoa se escondeu. Não, eu me proponho a me esconder. Não, claro, tem alguns casos que isso também acontece. Mas é natural da pessoa. Com o tempo vai aparecendo. A gente vai tendo mais liberdade, não é? A gente vai fazendo xixi com a porta aberta. Quer dizer, isso é questão de tempo. Não é no primeiro dia que você vai na casa da sogra e faz isso. Até por vergonha mesmo de outras coisas. Você não vai fazer isso de maneira nenhuma. Então é o tempo. Você não vai abrir a porta da geladeira no primeiro dia que está lá. Você vai treinando. Quando a sogra sai, você vai lá, abre rápido, olha, né? Levanta de noite, vai lá dar uma olhadinha. Isso é com o tempo. É a liberdade que vai criando aquele clima. Mas aí vem essa pergunta: de onde vem os defeitos? Será que foi um erro de Deus? Deus criou o ser humano errado, o ser humano incompleto. O que fazer com isso então? Primeiro é esse questionamento: meu Deus, por que a pessoa mudou? Que decepção. Aí que vem a quebra da expectativa. Daí vem a mágoa, começa a vir o ressentimento. Meu Deus, a pessoa mudou. Mas ela não mudou. Ela só vai se revelando quem ela é. De onde vem, pois, o joio? A resposta que Jesus dá precisa estar muito clara no seu coração. Você precisa estar convencido dessas duas coisas: que o matrimônio e a pessoa, o seu cônjuge, o seu marido, a sua mulher ou os seus filhos são um projeto bom de Deus, que não podem ter erros nesse projeto, mas que veio um inimigo e semeou o joio aí no meio. E agora? O nosso ímpeto é fazer igualzinho a disponibilidade. Vocês veem que os servos aí do pai da família parece que são muito disponíveis. Só quer, nós vamos lá agora e arrancamos o joio e pronto. E ele diz: não, não é assim que se faz. Tiago e João também uma vez não queriam fazer isso. Senhor, uma não, duas vezes. Senhor, nós vimos lá não sei na onde um homem pregando e curando lá em seu nome, mas como ele não é do nosso grupo, nós proibimos. Jesus disse: coitado, deixa o homem curar, rapaz. Quem não é contra nós é a nosso favor, só porque ele não é do nosso grupo. Gente, nós temos muita dificuldade de conviver com pessoas diferentes. Todo mundo que é diferente chama atenção. Por isso que tem gente que quer chamar atenção por ser diferente, mas aí chama porque está escangaiado. Coisa feia também chama atenção. Desgraça também chama atenção. Não pensa que você sai no jornal só na coluna social. Também pode sair na policial, que às vezes é bem pertinho. E às vezes ele nem sabe, será que não está trocado? Às vezes quando você lê a coluna social, você fala: meu Deus, olha que o certo isso aqui não é policial. E às vezes você lê a coluna policial e, principalmente se é um parente, se é um amigo, você devia estar na coluna social. Você queria tanto que a sua festa tivesse na coluna social, está na coluna policial. Foi um horror, deu briga. Ninguém falou das coisas boas que aconteceram, só falaram do que não prestou, só foi para outra coluna. Parece disponibilidade. Outra vez também o Tiago e João chegaram: Senhor, lá na Samaria não quiseram aceitar o evangelho. O Senhor quiser, nós manda descer fogo do céu lá e destruir aquele povo. O que é isso, rapaz? Seus Boanerges, filhos do trovão. Onde você viu isso? Essa reação você tem, eu tenho também. Eu mais, talvez, do que muitos de vocês. Tem hora que o sangue me sobe para a cabeça, misericórdia. Ou vontade de estraçalhar aquela pessoa. Nossa, mãe. Vontade de esganar a pessoa. Vontade de dar na cara dela até quebrar o ré dos dentes. Não pode fazer isso. E você não pode fazer isso por dois motivos: primeiro, que é pecado; segundo,
talvez você é mais fraco. Esse é o melhor argumento. Não adianta. Você é mais fraco, como é que você vai enfiar a mão na cara? Tanta vontade que eu tinha. Eu não posso. Ou também tem um outro motivo, que a pessoa está longe, né? Aí você não alcança ela de jeito nenhum. O que nós vamos fazer com o joio? Aqui está o segredo de qualquer relacionamento e principalmente do sacramento do matrimônio. Primeira coisa, não joga a criança fora junto com a água que você deu banho. Você deu banho na criança, a água ficou suja, não ficou? Joga só a água fora. Tem gente que joga a criança junto, porque está misturado na água. Saiba separar. Saiba ficar com a pessoa, com aquilo que a pessoa tem de bom. Deixar crescer os dois juntos significa isso. Dá tempo ao tempo. Seja paciente. Você não é paciente com você? Cada um de nós, se não formos pacientes com a gente mesmo, tira no ouvido, a gente se desespera. Quanta coisa você queria mudar em você, só depende de você, e você não conseguiu mudar ainda. O médico disse que você tinha que comer menos açúcar. Só depende de você. Não tem uma metralhadora aqui na nuca dizendo coma açúcar. Aí você vai lá, você passa naquela padaria, aqueles pedaços de doce, aqueles pudim, aquilo está olhando para você, chamando, vem. Você já notou como é que aquilo ri para você? Sabe, aquele brigadeiro, parece que aquelas bolinhas do brigadeiro estão pulando para você, e parece que não tem ninguém vendo. Você é igual os dois caras com um caminhão enorme, estava escrito lá, atenção túnel, altura máxima 3 metros. Aí um falou para o outro, o nosso caminhão está com uma altura maior. Está com quase 5. Mas não tem guarda vendo mesmo, vamos passar, né? Nós fazemos uma bobagem dessa, não tem ninguém vendo, disfarce, né? Mas depois todo mundo vai ver. Aquele brigadeirinho desse tamaninho, ele corresponde a mais ou menos 16 quilos no seu corpo depois, na barriga, nas laterais, nas papadas. Não sei porque eu sou gordo, eu quase não como. Que coisa, né? Vai ver que é um distúrbio, é assim, chama gula. Não adianta, é bobagem. O ímpeto, você está querendo mudar os outros. Você já notou como é que você tem solução prontinha para resolver o problema dos outros? E o seu? Você tem que ter paciência com você. A gente tem que ter paciência com o corpo da gente. O corpo da gente nem sempre corresponde ao que você queria. Você tem que ter paciência com o seu temperamento. Você tem que ter paciência com a sua doença. E com aquelas coisas que você só depende de você. Mas ninguém. Mas você não mudou ainda. Você já está há 10, há 20, há 30 anos querendo mudar, não mudou. Você tem um vício? Só depende de você. Para de fumar, para de beber, para de comer demais. Só depende de você. Pare de falar mal da vida alheia, é o pior vício que tem. Tem gente que fala vários idiomas para falar mal da vida dos outros em muitas línguas diferentes. Sim, eu conheci uma senhora que estudou inglês e francês para falar mal dos outros em inglês e francês. Eu achava importante falar em várias línguas mal da vida dos outros. Que pena. Só depende de você. Então, por que, se você tem paciência com você, mas se Deus tem paciência com você, você já está escangalhado, já está aí com 20, 30, 40, 80 anos, e Deus está paciente, porque Deus está acreditando que você vai mudar. Por que não ter paciência com os outros? É isso que Jesus está dizendo. Deixa o joio crescer. Não adianta querer no ímpeto, porque senão a gente corre esse risco de jogar a criança junto com a água suja. Se você vai no ímpeto, você não vê mais qualidade no outro.
Na hora da raiva, você só vê defeito no outro e acaba vendo defeito em si mesmo. Por quê? Quando a gente treina muito ver defeito nos outros, a gente se torna especialista também em ver defeitos, só os defeitos da gente. Aí você começa a ficar uma pessoa pessimista, negativista. Aí a lupa está ao contrário. A lupa está nos defeitos. Deixa o joio crescer. Conviva junto. Aprenda a conviver com os seus defeitos. Aprenda a conviver com as suas limitações. Se você não pode mudar, você pode voar? Não posso voar. Então aprenda, eu não posso voar. Pronto. Agora eu vou ficar a vida inteira revoltado. Como é que o passarinho voa e eu não voo? Até o urubu voa. E aliás, o urubu voa de modo magistral. Você já contemplou o voo do urubu? Parece que ele não faz força nenhuma para voar. Ele abre aquela mãozona, só vai olhando, tem carniça, ele está lá, está sobrevoando. Eu acho que o Santos Dumont estudou muito o voo do urubu para inventar um avião. O avião voa sem bater asa, igual o urubu. Coisa fantástica. Até o urubu voa e você não voa. Vai ficar revoltado porque não voa? Não. Faz igual o Santos Dumont, inventa um avião e vai voar dentro dele. Entra no avião, vai confortável, sentado ainda voando. Então, não adianta eu lutar com aquilo que eu não posso. Cervantes escreveu isso de uma forma poética, com a briga dos moinhos de vento de Dom Quixote. É bobagem. Dom Quixote ficou a noite inteira lutando contra aqueles monstros enormes. Foi ver no dia seguinte, a hora que clareou, era moinhos de vento. Não era inimigo, nada. Nós também fazemos isso. A senhora, quando fica sozinha em casa, a senhora é uma dona Quixota. E o senhor é um Dom Quixote de La Mancha. Tem mais mancha do que o Quixote. Talvez alguns sejam um Dom Pichote de La Mancha. Você está brigando com moinhos de vento. Você já viu o tanto de moinho de vento que você cria dentro de casa? Você olha no espelho e você vê o moinho de vento. Parece que é aquela bocona do marido rindo. Você fala, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. E aí você dá uma paulada no espelho. Parece que as panelas estão contra você. Você já notou como é que as suas panelas se aliam ao seu marido na hora que você está com raiva? Você já notou que há uma íntima atração entre dedo machucado e canto da porta? Quando você não tem o dedo machucado, você nunca bateu na porta. Pois foi você machucar o dedo, aquele coisinha que o marido botou lá para prender a porta, para a porta não bater, pois aquilo estava lá esperando dar a bocada no seu dedinho. E caralho! O que você falou eu não posso falar aqui, senão o Padre Jonas depois proíbe de pregar. Mas aquelas duas coisinhas cabem certinho, veio direitinho grudado no seu dedo. Parece que era uma boquinha, parece que foi uma arapuca que aquele fiado da mãe fez. Há uma íntima atração entre machucado, é assim. Quando você não está machucado, passa ali, nem nota. Agora, esteja machucado, aquilo lá é um imã que puxa e vai direitinho lá. Então, você observa, as suas panelas são aliadas do seu marido. Elas aproveitam para extrair. O gás é aliado do seu marido. Ele aproveita para acabar na hora que você está enervada. Porque aí você não consegue trocar o bujão. E o pior é aquela besta que depois que troca o bujão, risca o fósforo para ver se não está tendo vazamento. Sorte que não está tendo. Que se tiver vazamento e você riscar o fósforo, você vai morrer. Vai ser uma explosão, mas vai morrer. Tudo dá errado, tudo converge para o mal daqueles que estão mal. E o contrário também. Tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, quando uma coisa dá errado, tudo dá errado. Por quê? Porque você se alia ao erro. Você se prepara interiormente. Você prepara o seu coração para dar errado. Você vai com a cabeça, vai dar errado, vai. Eu sabia que ia dar errado. Por isso que quando dá errado a pessoa fala assim, eu já sabia. Mas você já sabia, para que foi então saber? Mas não é que você sabia, na verdade é que você ajuntou o mal.
Você preparou para dar errado. É como um time de futebol. Jogando igual jogou contra o Paraguai, o que o Brasil queria fazer na Argentina? Perder. Perder feio. Preparou para isso. Nós preparamos as nossas derrotas. Alimentamos mais o joio. Você já notou que você alimenta mais o joio do que o trigo? Quantas coisas lindas seu marido fez para você, sua esposa fez para você, seus pais fizeram para você. Quantas coisas lindas. Foram anos de renúncia, de sofrimento. Como é que um filho esquece com tanta facilidade isso? Com que facilidade ele esquece tudo que a mãe penou, tudo que o pai passou, o sofrimento, porque amor não é sentimento não, isso é uma bobagem. Amor é vida, amor é algo concreto, amor é doação. Eu acredito que alguém diga eu te amo para alguém, não é quando está romanticamente junto, isso é muito fácil falar. É na hora da dificuldade, é com o tempo. É quando vai aprendendo a trabalhar o joio da pessoa. Quem ama só as qualidades do outro, isso é muito fácil. Amar a qualidade qualquer um ama. As minhas qualidades, até meus inimigos são obrigados a reconhecê-las. Mas os meus defeitos, e eu os tenho e você os tem. O que fazer com o joio? A primeira coisa que o pai da família disse é: não arranca, não precipite, não se agite, não se descabele, é bobagem, não vai resolver, além do que vai piorar, diz o pai, porque se você vai arrancar o joio, corre o risco de arrancar também o trigo, porque os dois são parecidos. Aí veio a sabedoria do pai da família, porque ele era um exímio plantador de trigo. Ele diz: deixa os dois crescerem juntos, e depois, quando, olha aí no seu texto, tem uma época certa de vir arrancar. Quando chegar na hora da colheita. Por que que o pai da família disse na hora da colheita? Porque ali vai ficar muito fácil de saber a diferença. Eu não disse que o joio é muito parecido com o trigo? Ué, vocês são muito parecidos. Por que na hora da colheita arrancar o joio? Por que separar só na hora da colheita? Porque o joio é parecido demais com o trigo, menos numa coisa. Qual? Ele não dá trigo. E aí observa uma coisa muito fácil. Os dois cresceram juntos. Acontece, esse aqui é o pé de, vamos fazer nessa mão mais fácil. Esse aqui é o pé de joio, esse aqui é o pé de trigo. Os dois estão crescendo juntinho. Quando chegar na hora da colheita, o que vai acontecer com o trigo? Ele tem fruto. Se ele tem fruto, ele pesa. O fruto do trigo pesa. Pode ver, o trigal diminui de altura na hora que vem o fruto, porque ele arca. Ele não é burro, se não arcar e quebra. E o joio não tem fruto nenhum, ele está em pezinho. Então é muito fácil você vir passar a mão e segurar o manojo aqui, ó. Aquilo que você segurou é joio. Aí você corta. O que acontece com o trigo? Ele cai. E você fica na mão segurando o joio. E o que é para fazer com esse joio? Lê aí no texto, para não falar bobagem. O que é para fazer com o joio? Queimá-lo? Não. Amarrar em? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que se você deixar espalhado, ele vira semente de joio que vai, aí não vai ser mais o inimigo que veio semear. Aí não tem a desculpa de botar a culpa no outro.
Aí é um problema seu. Você deixar o joio espalhado lá no meio do trigal, aí o problema é seu, porque aquele joio vai ter semente que por sua vez vai nascer de novo. Aí não é mais o inimigo que semeou o joio, aí é você, uma besta quadrada, que está agora se tornando especialista em plantar joio. E digo uma coisa com dor no meu coração: tem muitas famílias que hoje são especialistas em plantar joio, são muito joia eles, plantadores de joio. Então é preciso ajuntar, hein? E por que ajuntar com feixe? Para usar o joio como lenha. Olha o que o dono da família está ensinando. Aproveita, o joio não nasceu aí? O inimigo não semeou? Agora transforme o mal num bem. Enfaixar é fazer manojinho, é pegar aquele montinho assim, amarrar com a embira e guardar. Guardar para quê? Para usar de lenha na hora que for assar o trigo. Na hora que você pegar o trigo, moer o trigo para fazer o pão. Para fazer o pão precisa uma fornalhazinha. Lá em Israel estão reconstruindo isso lá na cidade de Nazaré. Quem esteve comigo as 2 últimas vezes visitou esse lugar e fez pão lá comigo na hora. Então o forno é como se fosse uma frigideira grandona, de 1 metro de diâmetro mais ou menos, como se fosse uma panela de fazer comida chinesa, que é o que você vê na rua eles fazendo, um panelão de fritar, só que é o contrário. Então aquilo fica como se fosse um casco de tartaruga, fica de bruço, e ali dentro eles colocam fogo, põe lenha, põe graveto, põe palha, esterco. O homem da Bíblia, ele vive no deserto, ele tem que cozinhar com o que tiver. É muito difícil achar lenha, não é igual aqui no Brasil que você vai cortando a mata aí, né? E triste que nem planta de novo. Você tem que aproveitar tudo para pôr fogo. É o que ele faz, ele vai guardando o joio. Na hora de assar o pão, ele levanta a fornainha, bota lá uns 3 manojos de joio, que agora foi juntado, amarrado, feito feixe, que agora está sequinho, e é um combustível, uma lenha excelente. Observe, como é que eu sei que ele está mandando fazer o manojo, fazer o feixezinho, para usar como combustível? Se fosse para botar fogo só, ele deixava espalhado lá e dizia: recolha o trigo no celeiro que ele mandou guardar e mete fogo no resto do joio. Não, o objetivo dele aí não é pôr fogo no joio, é usar o joio para botar fogo. Consegue ver a diferença? Perceba a diferença. O grande objetivo do pai da família, por isso qual é o nome da parábola? Não é o trigo, é o joio. É porque cada um de nós, não é que a Bíblia seja pessimista e está dando o nome do joio ao trigal, não, é que cada um de nós, porque veja, com que objetivo você plantou o trigo? Para enfeite? Para fazer o pão. Mas para fazer o pão você não precisa só do trigo, você precisa do trigo e do fogo, senão não tem como assar. É a sabedoria de transformar o problema numa solução. Que coisa fantástica. Gente, ninguém melhor do que alguém que passou por um problema para ensinar você a superar. Os animais fazem isso. Você conhece algum burro que caiu no mata-burro? Eu conheço uma pessoa uma vez. Coitado, foi passar, não viu. Mas burro eu nunca vi. O burro, sabe o que é mata-burro, né? Mata-burro é aquela, parece uma porteira deitada no chão assim. É aquela ponte com greta.
Se o burro cair ali, ou for andar ali, enfia a pata. A pata não, pata é mulher do pato. Enfia a mão ali, ou o pé, e quebra, e aí morre. O burro, quando chega no mata-burro, ele olha para o lado, olha para o outro, pensa bem, só não coça a cabeça que a mão está no chão. Às vezes ele coça a orelha e volta, né, burro? Eu vejo lá em casa os cachorrinhos na cerca elétrica. Um toma choque, todos os outros saem falando o nome do irmão do Abel. Todos os outros. Ele sente cheiro. E esse se comunica. Um avisa para o outro. Vai lá não. Dá choque no focinho da gente. Eu não sei que jeito que eles avisam, mas que eles avisam. Cabrito é outro bicho inteligentíssimo. Um toma choque, ou leva uma pedrada. Não vai jogar pedrada, não. Eles avisam, não vai lá, não. Pois é claro que os animais, eles se comunicam. O urubu não avisa que tem carniça. Eles têm celular, eles avisam na hora. Olha, eu estou sobrevoando aqui a Cachoeira Paulista. Agora aqui tem uma vaca, dá mais ou menos uns 800 quilos. Pode vir você, a sua mãe, até a sua sogra pode trazer, que está sobrando. Obrigado, viu? Depois eu te aviso. Câmbio. Desligo. Pronto, eles avisam. Formiga avisa. Tem num lugar que tem açúcar, uma formiga. Depois você vai ver quantos tem lá. Abelha avisa. Os bichos avisam tudo. Eles não são burros, não. Piranha avisa. Olha, tem um boi lá caído. Vai que é tanto de piranha. Só o ser humano que é besta. Enfaixa o joio. O que será que significa enfaixar o joio? Significa transformar os defeitos no impulso para uma qualidade. A senhora e o senhor que tem mais quilômetro rodado aí sabe. É o tempo que ensina a fazer isso. É o tempo que amadurece uma esposa para a paciência. E é claro, só quem tiver a paciência de deixar o joio crescer, só quem tiver a paciência de colher o joio antes do trigo. Por que colher o joio antes do trigo? Exatamente para isso. Só quem tiver a paciência de saber enfaixar o joio. Muitas vezes esse processo é doloroso. Parece que você está perdendo tempo. Puxa vida, o inimigo semeou joio e eu ainda vou enfaixar o joio? Imagina que eu vou enfaixar. Eu não quero nem ver esse joio na minha frente. Eu vou lá, eu vou apanhar o trigo e vou mandar meter fogo no joio. E depois vai ter o trigo. Não tem lenha para fazer o pão. Aí fica lá chorando. Oh, que desgraça de vida também. Que adianta ter o trigo se não tem fogo para fazer o joio? Eu quero morrer, meu Deus do céu. Você já viu que toda pessoa é um pouco profeta Jeremias na hora do desespero? Ou Jó, por que eu não nasci morto? Por que minha mãe não abortou eu? Oh meu Deus, por que o senhor não levou eu? Eu quero morrer. Quer nada. Eu já contei essa história que está no meu livro Cure Seu Coração. Meu avô que contava, Bendito Pereira lá da Barra. O velho lenhador que em 80 invernos contava, já tinha 80 anos de idade. Com um grande feixe de lenha nas costas, passos bem lentos andava. Pela idade enfraquecido, pela lei do sustento escasso, tropeçou, caiu no chão, fez um grande golpe no braço. Caído, 80 anos, não conseguia levantar, uma dor danada. Começou a pensar, para que viver? Que adianta eu viver? Eu já estou com 80 anos. Cadê meus filhos? Cadê meus netos que me abandonaram? Cadê minha mulher nessa hora? Melhor é morrer. Levantou os olhos para o céu e falou: ô morte amada, socorrei quem te apetece,
Eis que o esqueleto da morte de repente lhe aparece e diz: mortal, o que me quer? Tornou ele de mão postas: quero, amiga, que me ajude, pôr o feixe de lenha nas costas. Quer morrer? Não quer não. É desespero, é dor. Todo mundo passa por isso. Todo mundo chama a morte. A sorte que a morte é surda, porque se ela viesse cada vez que você chamasse, quantas vezes você já desejou a morte para você ou para uma pessoa? Nossa, mãe. Sorte que Deus é especialista em meter os dedão na orelha. Você está rezando, hein? Ou ele está fazendo assim para você, ou está rindo. Sorte nossa. Então, o que fazer com o joio? No ímpeto manda por fogo. Não adianta não adianta, aquilo lá é bobagem, acabou, joga fora. É preciso sabedoria. O povo da roça é muito sábio. Na roça você não perde nada. Na roça você aproveita tudo. Um porco, por exemplo, a única coisa no porco que você não aproveita é o berro. O resto você aproveita tudo. Você aproveita o couro, você aproveita o osso, tudo. A barrigada não vale nada. Que não vale nada? Faz sabão, você aproveita tudo. Você limpa as tripas. Eu me lembro quando a gente, lá em casa, né? Porque isso eu conto no livro também. Quando matava porco, a gente tinha uma tristeza. As carnes boas eram tudo dado. Isso aí vai lá no tio, isso aqui vai na tia. Você pegava aquele embornazinho, punha a carne, é dor no coração, que pedação de carne, vermelho bonito, né? E pra gente sobrava a barrigada, costela, a cabeça, o suan, os pés. Por isso que inventava a feijoada. Só sobrava as rebarbas do porco. Que pedação de ficar imaginando. Meu primo hoje, hein? Quem que a minha tia não convida eu para almoçar lá? A gente escutava até aquele cheirinho da carne assim na chapa de ferro. Cortava os pedaços assim de bife. Uma hora dessa, hein? Uma hora dessa já é tarde na roça. Jogava um salzinho ali assim na chapa. Que fazia shhh. Nossa Senhora. E em casa quem que estava esperando a gente? Fubá, vinagre quando tinha, limão, que era para limpar a barrigada. A mãe ficava a tarde inteira lá na beira do corgo, soltando a barrigada, ia cortando assim 1 metro mais ou menos, passando aqui, deixando aquele fubá com limão para tirar aquele. Depois a gente ia soprar as tripas. Amarrava embaixo, punha um canudinho de bambu, e punha no fumeiro com as tripas. Ficava bonito, com a cortina assim. Quer ver as tripas grossas? Aquele era bonito, que parecia uns balões de São João. Depois fazia chouriço, fazia paquera, né? Que ele fazia uma farofa, oh beleza, punha depois dentro do porco passar. É assim, aproveitava tudo. Nada pedir. E o esterco já levava lá para a horta. Aproveitava. Põe no pé das plantas. Não perdia nada. Essa sabedoria, Jesus está dizendo. Família que não tiver sabedoria para o que fazer com o joio. Aliás, devia de dar esse curso para os casais. Eu tenho uma raiva desses cursos de casal, encontro de noivo. Só fala assim, economia do lar. Essas bobagens. E não ensina o marido e a mulher como trabalhar com o joio. Primeiro tinha que ensinar que tem joio. A maior burrada do mundo é criar a imagem. A televisão é especialista nisso, por isso tem um capítulo especial nesse livro aqui. Aliás, me surpreenderam aqui. Está vendo essa coisinha branca aqui? Lê daí. 2ª edição.
Foi lançado ontem, hoje já chegou no segundo edição. Aqui tudo é muito rápido, né? Graças a Deus. Página, isso aqui nós vamos retomar depois, 136. Saber ver TV. Escrevi esse capítulo aqui pensando em algo muito sério, no bem e no mal que uma televisão mal vista pode fazer. Eu digo aí no livro: primeiro, seu filho não pode assistir o que ele quiser na televisão. Isso é a primeira coisa. A televisão tem um botão para ligar e desligar, e muda de canal. E graças a Deus, antigamente não sei para que mudar de canal, porque não tinha outro. Só pegava aquele, malemar ainda, quando você punha lá o bombril na antena, subia e ficava: e aí, como é? Vira. Deu. Aí o marido tirava a mão, piorou de novo. Porque era o contato da mão que estava. A mulher chegava: você fica aí segurando, que eu quero ver aqui a televisão. Antigamente só tinha um canal, né? Fazer o quê? Para que controle remoto? Pois não tinha mudança de canal, era só aquele. Aliás, tem gente também que não sei para que tem controle remoto, porque só usa na hora do comercial. Aí no intervalo vai lá rapidinho, muda todos os outros canais e volta no mesmo. A pessoa viciada vê televisão no mesmo canal. Mesmo, por exemplo, se tiver programa político e só assiste naquele canal. Não, aqui é melhor, é mais... Jogo de futebol, não, é lá naquele, que eu gosto do narrador. Mas o narrador não é aquele que trabalhava no outro canal. É, mas agora ele ficou bom, agora ele veio para esse canal. A pessoa vicia o mesmo canal, só vê porcaria. No jornal é tudo igual, mas só vê naquele canal. Então, saber ver TV. TV tem um botão que liga e desliga. Na sua casa manda você. Você liga a televisão, não é a televisão que liga você. Segunda coisa que eu ensino ali: você jamais pode dizer assim: eu vou ver televisão. Porque quem diz que vai ver televisão, vê tudo na televisão. Você tem que ver programas de televisão. Esse programa eu quero ver para descansar, para divertir com a minha família. Eu vou assistir o jogo, eu vou assistir o jornal, vou assistir esse filme. Então você tem que assistir a programas de televisão, saber o que assistir. E depois eu vou falando inclusive dos desenhos animados, de alguns desenhos que não deve assistir, o porquê, vou dando argumentos ali. Aí você compra o livro, já está na segunda edição, você comprando já vão para a terceira edição, né? Para a quarta edição, para a quinta, para a 20ª edição. Por que não? Por que não vender bastante? Por que não dar de presente para as pessoas? Não estou falando só do meu livro, não, graças a Deus. Mas hoje você tem aí do Davi, que você tem livro para criança, com as mãozinhas assim bonitinha, mãozinha postas, reza de criança, né? Orações de criança, né? Coisa assim, né? Então, coisa bonita, tem um monte, graças a Deus. É preciso saber por quê, porque senão cria essa ideia de que não existe joio. Você está namorando um rapaz maravilhoso, ele é péssimo, a família dele não vale nada, é igual a sua. Padre, meu namorado é um sonho, cuidado, vai acordar com um pesadelo. Quem casa com um sonho: padre, minha namorada é uma princesa. É? Você vai ver, ó, que virar sapa. Aí eu duvido, Deodó, que você vai beijar. Porque já falei isso há muitos anos atrás aqui nesse palco, há uns 8 anos atrás, que a coisa que mais me impressiona no príncipe, do sapo que transformou em príncipe, foi a princesa ter tido a coragem de beijar ele enquanto ele ainda era sapo. Você beijaria? Já pensou, ela levou ele para casa? O que era o comentário das criadas? Coitada da princesa, habilitou. Sabe o que ela pôs na cabeceira da cama? Cuidado, a pessoa quando não casa é dureza, né? Ela pôs um saba, um chimboto, tá lá. Baita um chimbotão. Eu fico imaginando a hora que a princesa olhou para aquele sapo. E ele falou: eu sou um príncipe.
E ela acreditou nele. Hein, sabe? Que coisa fantástica. E não era nem desse batraque aí, não. Era daquele medonho. Bicho horroroso. E na hora que ela falou, chegou a hora. Feche os seus olhos. E aquele estofone ali. Parecia sua sogra ali. Já pensou quando a princesa foi chegando na boquinha dela? Naquela bocona. Hein? Você faria isso? Pior que tem que fazer. Se você, mulher, não aprender a ser princesa que beija o seu marido na hora que ele está aquele sapão, bêbado, esfolado, ele não vira príncipe de novo. Sabe por que a sua mulher está cada dia mais parecida com uma sapa? Falta de beijo. Beija a bicha para você ver se ela não vai me orando. Porque a mulher pensa, já que ele não vai beijar mesmo, nem escova mal o dente. Aí vem a Kari come o dente, aí fica banguela, aí que já não beija mais mesmo, aí vai ficando aquela, vai juntando zinabre na língua, vai mofando. Beijo o sapo. O seu. Não é esse aí não. O seu. Às vezes é um chimbotinho. O filho é um chimbotinho. Tá só no brejo. Tá só por baixo. Beija. Difícil. Claro que é difícil. Mas é isso que transforma. Então, não cria esse mundo ideal da televisão de princesas e príncipes. Será possível? Eu faço essa pergunta aí num capítulo do livro. Será possível que o amor hoje é para ser vivido só em novela? Ou extraconjugal? Será que não é possível acreditar num amor que construa, que edifique um homem e uma mulher, um amor maduro? É possível, sim. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Mas por que nós ficamos na perguntinha: de onde vem então o joio? Por que fulano é assim? Quem foi que botou esses dentes? Eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, por que existiriam os problemas? Os problemas existem por causa de pessoas feito você, que não acreditam em Deus e não põem em prática. Os problemas existem por minha causa. Então, nós precisávamos de cursos de noivos nas paróquias, pessoal da pastoral familiar, pessoal das secretarias do ministério que cuida de casais, que falasse abertamente. Vocês sabem muito melhor do que eu, porque eu sei a parte teórica, você que sabe a prática. Esse livro ele é muito prático, porque ele foi escrito com a ajuda de muitos casais que passaram pelos retiros que eu prego para casais, que eu ensino para casal. Por isso ele é prático. Mas você tem a prática. É preciso ensinar o que fazer com o joio. O joio pode ser o temperamento do seu marido. O joio pode ser uma doença da sua... Você imagina, você casa, você ama a sua mulher de paixão, você é apaixonado nela. Você, durante o noivado, o namoro, só tinha sonhos. Aí você casa. E aí você, depois de casado, descobre um pequeno joio. Pequeno, mas que ficou enorme. Sua mulher não pode ter filho. Ou seu marido não pode ter filho. Quantos casais se encontraram com esse joio? Muitos. E aí? Aí vem a revolta? Ou vai começar a fazer experiências em qualquer descoberta científica aí? Mesmo sendo contrária à sua fé? Vai para a inseminação disso e daquilo? Esses dias um filho meu contava como é que insemina vaca. E eu fiquei imaginando como é que muitas mulheres se submetem a isso por desespero. Disseminação. Ou outras coisas que a igreja não aceita e não vai aceitar nunca, porque a vida é dom. Não, mas eu me revolto. Por que fulano tem um monte e eu não tenho? Tem que ensinar que esse joio é possível.
Talvez o joio de uma doença, uma outra doença, que vai aparecer 1 ano ou 2 depois de casado. Você ama o seu marido? Você já pensou, Deus o livre e guarde, mas isso acontece porque acontece com tantos outros, um acidente, e ele fica paralítico, e aí? O mundo diz, interna e ele larga dele, fazer o quê? Não foi eu que dirigi o carro, não é assim? O mundo ensina, desliga o aparelho dele, que nem aquele marido fez com a mulher lá, claro, ele já tinha outra. E você, vai fazer o quê? Seu marido é lindo e maravilhoso, um homem espetacular, másculo, amanhã ele pode estar paralítico, numa cadeira de roda, e aí, vai largar dele? Não, deixa crescer o joio junto com o trigo, e pensa que talvez você vai viver com ele nesse estado durante 40, 50, 60, 70 anos. E não, meu irmão, minha irmã, não pense que a solução é se arrumar regra 3, não, que você nunca vai ser inteiro. Aquilo vai virar um peso para você. Basta ver quantos asilos tem aí, pessoas que foram jogadas, largadas. Tem que falar para você, casal de namorado, jovem casal, que está pensando num filho, que essa criança pode nascer excepcional, pode vir com síndrome de Down, ou autista, ou cega. Ninguém lhe dá garantia, a vida é injusta, ninguém lhe dá garantia de que o seu filho virá lindo, que vai ser a cara do pai, que vai jogar bola, que vai ser uma menina maravilhosa. Talvez não, talvez seja um peso, humanamente falando, para você. Sabe aquele filho que você sonhou? Ele vai nascer com uma doença grave, que vai levar toda a economia que você juntou. Você demorou para casar, porque queria ter um apartamento maravilhoso, queria ter um carro, queria ter isso, queria ter aquilo. Seu filhinho vai nascer com uma doença assim, e você vai gastar tudo. É o joio. Por que não ensina esse joio para o povo? Porque parece desmancha prazer. Deus o livre, padre. Nossa, que boca tem esse padre. Isso é estraga prazer. Não, isso é vida, é real. Isso é o que eu vejo na minha casa, nos meus mais de 300 filhos, hoje mais de 3.000 que já passou, e meus filhos não são filhos espirituais só não, são filhos para valer, eu os sustento, que nem vocês sustentam os seus, eu trabalho, eu vendo livro para sustentar meus filhos, e também não os descarto não, meus filhos são mais que espirituais, é para valer, igual você faz, igualzinho. Inclusive muitos que estão arrebentados que ninguém quer. Tem que ensinar isso para você. Você sonhou com seu filho, você ensinou, você pôs ele na aula de inglês, você pôs ele na natação, você pôs ele para judô, você punha a camiseta de futebol nele. Agora ele tem 20 anos de idade. Você deu educação cristã para ele, você levou ele na igreja, ele fez primeira comunhão, ele fez crisma, e agora você começou a notar que o comportamento dele está estranho. Ele está sempre com rapazes. Isso é bacana a televisão falar isso, quando faz passeada gay aí, que vai 2 milhões de pessoas, e vai até certos políticos mais safados do que os coitados que estão lá, fazer propaganda. Mas eu quero ver uma mãe, um pai, como nós temos em nossas famílias, em nossas comunidades. O menino está com 20, 21, 22, 25 anos e resolve assumir a sua homossexualidade. É o joio. Você vai fazer o quê? Vai jogar fora? Vai mandar embora? Ou a sua filha, você descobre que ela gosta de outra mulher? Menina linda, eu tenho filha linda, 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 feminina. Como eu brinquei com ela domingo passado ainda, ó, descia para celebrar a missa. Se eu não fosse padre, minha filha. Coisa linda de menino. Com esse desequilíbrio.
de gostar de menina. E luta, luta. Inclusive agora está se cuidando, se produzindo por insistência minha, para ficar mais feminina, mais bonita, para ver se convence que a mulher, imagem e semelhança de Nossa Senhora. Dificílimo. Devia falar isso para os namorados, devia falar isso para os casais, para o senhor e a senhora que tem um filho, uma filha de 4 ou 5 anos, mas também para o senhor que tem um neto e uma neta. Devia falar isso, a televisão devia falar isso para você, porque essa é a vida. Mas não, cria-se um mundo. A criança da propaganda é a criança perfeita, é a criança bonita. Na propaganda tudo é maravilhoso. Na propaganda, se você comprar aquele produto, a sua vida é um espetáculo, porque você é uma pessoa livre, uma pessoa... Isso devia ser processado, essas novelas, esses filmes aí de televisão. Mas na vida não. Na vida você tem uma casa linda, maravilhosa, você deu a melhor educação para o seu filho, e ele chega com 20, 22, 25 e joga na sua cara: eu não quero mais. Eu vou assumir, eu tenho direito de ser feliz, eu gosto de um homem, e se a senhora não aceitar que eu namoro aqui dentro de casa, eu vou namorar na rua. Deviam ensinar isso. Esse é o joio. Ah, gente, é muito fácil eu juntar joio nos trigais dos outros, mas e os joios dos meus trigais? E aí nessa hora, também falo no livro, não adianta querer achar culpado. Ah, a culpa é do meu avô, a culpa é do meu pai, isso é culpa sua porque não pegava o menino no colo, isso é porque você bebia muito, e aí o menino não podia sentar no seu colo, ele foi se apaixonando em outro homem, isso é culpa sua, isso é isso e aquilo. Eu falei para aí, porque aí além de ter o filho com problema, vai ter um marido com problema, a mulher com problema, não adianta nada. Olha a sabedoria do pai dessa família, ajunta o joio. Ele é seu filho. Homossexual, seu filho. Lésbica, sua filha. Ladrão, seu filho. Como eu me impressiono, e já contei isso, de pai e mãe que vai para a cadeia para fazer visita para o filho. Como eu admiro essas mulheres que o marido está preso e elas têm que se humilhar, entrar naquela fila, passar numa revista às vezes desonesta, indelicada, ter que se submeter a ter relações íntimas com o marido lá dentro daquela fornalha de cadeia suja, com um paninho feito cortina. Que humilhação. É o joio. É muito fácil recolher o joio do trigal do outro, tem que recolher o seu. Dureza, eu sei que é. O que fazer com o joio? Sabedoria E aqui tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, sem a graça de Deus, esquece. Eu duvido. Sem a graça de Deus, você tem um acolhimento humano, fraco, de passar a mão na cabeça, como alguns estão fazendo, de trocar o certo pelo errado. Não, é assim mesmo, tá bom, não tem problema. Não, é joio. Em nenhum momento o pai da família diz que o joio se transforma em trigo. Nenhum momento. Em nenhum momento diz que é para você alimentar o joio, adubar o joio. Não. O objetivo do joio é arrancá-lo na hora certa, enfaixá-lo, enfeixá-lo, fazer dele feixe, com faixa, amarrado, com embirado, para transformar em fogo. Isso sim, nós vamos ter que aprender com essa doença de um filho, aprender com a doença do marido, aprender com a doença da esposa, aprender com o alcoolismo do meu marido, aprender com a depressão da minha esposa, aprender com a paralisia desse filho, da filha, do marido ou da mulher, aprender com as dificuldades, isso sim, e enfaixar, enfeixar, embirar, ajuntar tudo isso para colocar feito combustível da vida. Mas é joio. E o objetivo final é queimar o joio. O objetivo de Deus é arrancar o joio da sua e da minha vida. É restaurar a família. É pegar essa família aqui, ó, estragada, gasta, machucada, homossexualizada,
lesbianizada, paralisada. Colocar aí na sua família. Essa foto aqui é da sua família, viu? O pessoal quer saber quem que é o que está na foto, é a sua família. Eu pedi para tirar lá, você nem notou, seu pai, seu avô, é sua. Está aqui, estragada assim. Talvez você nem reconheceu por isso, porque está estragado demais. Mas é a sua família, viu? Não é a minha não, isso aqui nem é meu avô não, é a sua. Colocar a lupa no retrato estragado, que foi mofado, jogado lá, parece um pergaminho. Olha a luz vindo aqui da onde? O azul mais claro, ó. É a luz do céu. Construir céu, está aqui dentro, um capítulo especial. Aí você vê melhor. Pode ver que aqui nessa foto já tem um lado que está restaurado, ó. O vozinho aqui ainda está estragado. E depois desse longo processo que o livro vai contando, está aqui. Mas não dá pronto ainda, faltam as flores para fazer na sua vida. É assim. Olha aqui que beleza a sua família. Seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho, seu neto, está aqui. Como é linda a sua família. Está aqui, restaurada. E quando se restaura a família, observe, aqui parecia só a família, restaura o que está ao redor também. Até o número 30 aparece aqui, é o número de sua casa. Está lá restaurado. E agora falta colocar a flor no vaso. Mas observe que aparece aqui e bem claro aqui. O portão se abriu. A grade de ferro se abriu, ó. Olha aí atrás, tem uma grade de ferro, o portão está aberto. Está vendo que está aberta a grade? E já tem uma porta aberta lá dentro. E outra aberta. É Jesus dizendo: eu estou à porta e bato, se abrir eu entro, eu sou a porta. Abre as grades. Queria muito que nesse acampamento, ou você que está em casa, com a ajuda desse livro, abrisse essas grades do seu coração, para que Deus pudesse restaurar você. Abre. E está aí o vasinho. Põe a flor no vaso. Hoje já puseram aqui, ó. Tem flor no vaso. Tem flor na sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ajuda-me. Ajuda-me a restaurar a minha família. Ajuda a curar a minha família. Ajude, Pai, a chegar no coração da minha e da sua família a força do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, hoje, de modo muito especial, essa família. Peça essa bênção de Deus para a sua família. Você que está em casa, reunida a família toda, os amigos, abençoa. Algumas vezes eu repito nesse livro, e é uma ideia que eu quero que se fixe muito. Família precisa ser lugar da bênção. Benção, mãe. Benção, pai. Marido, abençoe a sua mulher. Mulher, abençoe seu marido. Nós precisamos de famílias que se abençoam. De famílias que sejam bênção. Bênção de Deus para o mundo. Abençoar é fazer soar um bom som. É falar palavras boas. Às vezes duras, às vezes difíceis. Abençoa, Senhor. Peça a Jesus que abençoe seu marido, sua mulher com o seu joio. Não peça a benção só para o trigo, não. Peça a benção também com o seu joio. Vai chegar na hora certa, na hora da colheita. Você vai enfaixar esse joio e ele vai ser combustível de vida.